Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição e já estamos na lição de quarta-feira. Estamos se aproximando no dia de preparação, isso mesmo. E depois do dia de preparação, o que vem? O sábado, o melhor dia da semana, que deve ser considerado por todos nós. Vamos então relembrar o verso lá de 2 Pedro? Diz assim, cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, depois que nós aprendemos sobre o tempo, nós aprendemos sobre como poupar o nosso dinheiro, nós aprendemos sobre como cuidar da nossa saúde, nós aprendemos sobre como pedir tudo isso que foi na lição de ontem, como nós achamos as soluções na Bíblia que nós aprendemos. Hoje nós vamos aprender sobre ter o que? Um alvo. O que é um alvo? Um objetivo. O que é um objetivo? O que é um alvo? Quando uma pessoa está praticando o jogo de flecha, né, com os dardos, o que ela faz? Ela mira lá na bolinha preta, que é o que tem mais pontos, e ela tem um alvo para acertar. Então ela puxa, né, o arco, a flecha está na mão, ela puxa aquela flecha e solta. E tem que ir naquele alvo para ela conseguir o que? A maior pontuação. Então isso é ter um alvo, um objetivo. Qual é o objetivo desse jogador? Ganhar, alcançar o quê? A maior quantidade de pontos, né? Ou com uma jogada só, ou com várias jogadas. E você, pequenos pesquisadores, quais são os objetivos ou o alvo que vocês têm? Muitas crianças são juntar dinheiro o ano todo para comprar um presente bem legal, bem caro e bonito no final do ano. Outros fazer um curso, outros passar de série, outros fazer uma viagem muito bonita com a família. Então, cada um tem um objetivo e tem um alvo para ser alcançado. Vamos entender então agora a lição. Na semana passada aprendemos que nossos talentos podem ser o quê? Multiplicados. Nesta semana queremos aprender a desenvolvê-los. Então, quando cultivamos legumes ou flores, precisamos ajudar as plantas a se desenvolverem corretamente, se quisermos que deem o quê? Bons frutos. Os pés de tomate, por exemplo, crescem bastante. Eles devem ser apoiados em um suporte de madeira, senão a planta vai acabar o quê? Se arrastando no solo e os frutos apodrecendo, antes de atingir o tamanho máximo. Quando o fruto aparece, o espaço em volta dos tomateiros deve ser carpido para que não sejam danificados por insetos ou fungos. Tomates precisam de cuidados especiais do agricultor, assim como nós. Então aqui, se vocês não colocaram lá na lição passada, profissões que usam a habilidade de trabalhar com as mãos. Então aqui nós temos o agricultor, né? Aquele que mexe com a terra. Aí vocês pensam assim, nossa, mas para cultivar tomates precisa de tanto assim? Precisa, pequenos pesquisadores, lembra? Desde a menor tarefa que vocês façam até a maior, tudo deve ser feito com dedicação para que tenha o quê? Um excelente resultado. Hora de pesquisar. A fim de desenvolver seus talentos, é preciso ter uma meta. Deve ser o seu objetivo de vida? 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro 3, verso 18 diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então a pergunta é o seguinte: qual deve ser o seu objetivo de vida? Crescer. Mas crescer só em tamanho? Não, isso a nossa genética já faz, né? Desde que nós estamos na barriguinha da nossa mamãe, nós vamos crescendo, se formando e crescemos até ficar adultos. Então, mas espiritualmente, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor exige de todos os cristãos crescimento, eficiência e capacidade em todo o ramo. Cristo pagou nosso salário, seu próprio sangue e sofrimento para assegurar nosso serviço voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo de como devemos trabalhar e que espírito devemos introduzir em nossa labuta. Deseja que estudemos como melhor promover sua obra e glorificar seu nome no mundo, coroando com honras, com maior amor e devoção. Então tem muitas pessoas que trabalham
e não dão valor, né, aquilo que elas fazem. Então, nós vemos isso na igreja, muitas vezes na obra, né, os missionários, nós vemos isso até nas pessoas que trabalham com a parte da limpeza da igreja. Então, muitas pessoas não valorizam o trabalho que fazem, nem os que trabalham para as empresas do mundo, né, fazem o seu trabalho para fora, e nem os que trabalham para fazer o seu trabalho aqui na igreja. Então, a Bíblia ela fala o seguinte: todo trabalho que você for fazer, todo ele, você deve valorizar, você deve ser grato a Deus. Pequenos pesquisadores, olha só que interessante isso. Então, lembra o verso que nós estudamos? Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, tem muitos que ainda não aprenderam sobre esse verso, sobre a importância desse verso. Mas elas acabam aprendendo com os erros, né? Isso também é muito importante. Então, nós devemos tomar cuidado com tudo que nós fazemos. Como você pode se tornar como Jesus? Hebreus capítulo 12, verso 12. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 12. Diz assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, tendo que Jesus como modelo. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, com a ajuda de Jesus. Como você pode se tornar como Jesus? Somente através dele. Tudo posso naquele que me fortalece, e tendo Jesus como modelo. Então, Jesus, ele deu exemplo de humildade, ele deu exemplo de mansidão, ele deu exemplo de... Ele sofreu por uma coisa muito boa. Ele deu exemplo de que vocês devem ser o quê? Pessoas agradáveis, né? Pessoas que ajudam o próximo, que muitas vezes deixa de ter para si para ajudar o outro. Então, como podemos se tornar como Jesus? Seguindo o seu exemplo. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual. Olha só que interessante aqui, ó. Mediante os méritos da graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e constantes com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos investigar cuidadosamente a nós mesmos e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Então, aquilo que eu falei é luta após luta. Nós estamos vencendo uma batalha todos os dias. Nós estamos mostrando para o nosso cérebro, essa máquina que eu falei na lição da semana passada. Nós estamos mostrando que o certo é o que? Obedecer a palavra de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o quão difícil seja, mas você deve insistir. Por isso que é importante, muito importante, você fazer o que? O planejamento. Porque assim você vai fazer o que? Educar o seu cérebro. E ele vai estar pronto para aprender. Isso eu tenho certeza, pequenos pesquisadores. Então, lembre-se de uma coisa. Nós precisamos ser o quê? Cristãos sábios, que planejam, exatamente, que tem um alvo, que tem um objetivo na vida. Você não pode ser um vegetal, não pode ser aquela plantinha que fica lá só esperando receber a água, esperando receber o sol para que possa crescer e viver, e se ela não receber isso, ela morre, né? Ela murcha e morre. Não, você tem que ter o quê? Um objetivo, você tem que pensar, tá bom? Pense nas coisas que você quer. Pense, planeje, igual eu mostrei para vocês aqui, ó, o orçamento que vocês podem fazer, né? Peço ajuda pro papai e pra mamãe. Quando você ganha sua mesada, depois que você ganhar,
você planeja. Eu ganho R$ 20 de mesada. Não tem problema. É R$ 20 que Deus vai multiplicar e Deus vai abençoar a sua vida. Desde que você o quê? Seja bom. Desde que você saiba dar o seu dízimo, saiba dar as suas primícias. Então, tudo isso é muito importante, tá certo? Então, assim nós terminamos a lição de quarta-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.